E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro Calliope aqui para o Estandarte da Liberdade, no nosso estudo semanal dos discursos da Conferência Geral passada. Discurso dos membros do Coro dos 12 Apóstolos e da Primeira Presidência, como parte aqui da nossa preparação para a próxima conferência e também para relembrar os ensinamentos, tá bom? Se você ainda não está inscrito no Estandarte da Liberdade, eu peço para você se inscrever aqui no YouTube, deixar o que gostou, o que não gostou aqui do vídeo, deixar um comentário aqui também no vídeo sobre a parte que você mais gostou dos discursos, relembrando, e ajudar a gente aqui nessa preparação, nessa criação de conteúdo, tá bom? Também convido você para seguir o Estandarte lá no Instagram, no TikTok, nas outras plataformas e participar com a gente aqui. É muito bom ter vocês toda semana para estudar o discurso da Conferência Geral, então nós vamos começar o estudo dessa semana. Nós já fizemos vários estudos, essa semana vamos estar estudando aqui o discurso do Elder Bednar, com o título No Caminho do Seu Dever. Está no meu top 3, tá certo, gente? Para mim, na última conferência, Elder Bednar, Elder Uchtdorf e o discurso do presidente Nelson formam o meu top 3 dos discursos que eu mais gostei e mais aprendi. Por isso que eu estou bem animado para o estudo dessa semana, já que nós vamos estudar um dos meus top 3, que é o discurso do Elder Bednar. Vocês já devem ter percebido que o Elder Bednar tem uma característica os discursos dele de conferência, às vezes ele pega um trecho de uma escritura, um versículo, parte de um versículo, ele cria então uma grande gama de ensinamentos a partir daquele versículo. Um bem marcante para mim, pessoalmente, é o discurso As Ternas Misericórdias do Senhor. Um versículozinho lá do começo do livro de Mórmon, Nefe falando, e ele então criou um discurso maravilhoso a partir daquela escritura, tá bom? Da mesma forma de hoje, que nós vamos estudar hoje, na verdade, mas na última conferência, No Caminho de Seu Dever, também é um trecho de uma escritura que ele menciona aqui no discurso dele. Então, assim, por que para mim foi extremamente especial esse discurso? Tem várias razões, mas a primeira delas é o Elder Bednar, ele de uma forma muito especial, ele abençoou e ele reconheceu a contribuição que eu e você fazemos para o reino de Deus. A maioria de nós não é um bispo na igreja, não é um presidente de estaca, não é uma autoridade geral, autoridade diária. A maioria de nós não tem e aí eu vou usar aqui as aspas, tá certo? Um destaque dentro da nossa ala, ramo, estaca ou até mesmo organização. A maioria das irmãs não são presidentes da Nacional de Socorro, né? A maioria dos irmãos não servem como presidente do quórum ou como um presidente de estaca, por exemplo. Porém, cada um de nós tem uma contribuição grandiosa e louvável no estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. E o Elder Bednar usou palavras e termos aqui que me deixaram assim, muito feliz, porque é realmente o Senhor transmitindo essa mensagem para cada um de nós. A primeira forma que ele utilizou no discurso dele para reconhecer as pessoas comuns, digamos assim, né? Ele menciona o fato de quando os pioneiros chegaram no Vale do Lago Salgado, que, como nós já estudamos na história da igreja, eles chegavam em companhias, né? O que era uma companhia? Várias famílias que tinham seus carroções, né? Uma carroça onde eles transportavam mantimentos, as crianças, que eram puxadas por bois ou cavalos, e essas companhias então saíram do leste dos Estados Unidos, vindo aqui para o oeste, passando pelas planícies, pelas montanhas, e momentos assim bem dificultosos. Ele parafraseia aqui o discurso do presidente J. Reuben Clark para dizer e para mencionar as pessoas do último carroção. Olha só que interessante. Como eu falei, as companhias vinham se locomovendo de uma parte a outra do país e eram assim uma atrás da outra. Um carroção com uma família, um outro carroção e assim sucessivamente. E ele menciona que as pessoas do último carroção, elas não eram os líderes da companhia, obviamente, e além disso, elas andavam dias e dias, semanas e meses respirando a poeira que os carroções da frente levantavam, né?
Logicamente, nós não tínhamos estradas pavimentadas naquela ocasião. Então, os carroções iam se movimentando, poeira subindo, e as pessoas, quanto mais lá atrás, mais poeira recebiam. E ainda assim, elas estavam com o mesmo propósito, com a mesma determinação e a mesma fé de poder chegar em algum lugar e estabelecer o reino de Deus. E iniciar a possibilidade de adorar a Deus livremente, sem perseguições. Então, ele faz que... O Elder Bednar, ele usa uma frase do presidente J. Reuben Clark, que diz o seguinte, falando sobre o discurso dele. Ele elogiou aqueles heróis anônimos e poucos reconhecidos, que dia após dia, semana após semana e mês após mês, mal conseguiam respirar devido à poeira levantada por todos os carroções à sua frente, e que passaram pelos rigorosos obstáculos que encontraram no caminho. É uma forma muito poética, muito sensível de falar daquelas pessoas, né? O fato de estarem lá no finalzinho da companhia, né? No finalzinho da estrada, não muda a bravura, não muda a fé e o desejo que aquelas pessoas tinham de finalmente chegar em um local para chamar de Sião e estabelecer o reino de Deus, né? Eu acho essa parte já me impactou bastante no começo do discurso do Elder Bednar. Então, o Elder Bednar, continuando na mensagem, ele faz um pulo, né, ele utilizou parte do discurso do presidente J. Reuben Clark, e aí ele vai até 1990 e usa um trecho de um discurso do presidente Howard W. Hunter, que na época ele era o presidente do Coro dos 12 e que veio a servir como um dos presidentes da igreja, um dos nossos profetas, né? E no trecho desse discurso, ele faz uma conexão com escrituras que eu até então não tinha visto. Em aulas do instituto, ou do seminário, ou da escola dominical, eu não lembro de ter visto ninguém fazendo essa comparação que eu achei incrível. Olha só. Primeiro ele utiliza a escritura em Alma 48:17, que é uma escritura famosa, que menciona algumas características e atributos do capitão Moroni, né? Então ele diz o seguinte: se todos os homens tivessem sido, fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Alma 48:17. Escritura famosa, menciona a bravura, a coragem, a fé, a determinação do capitão Moroni. E aí a escritura faz essa comparação, né? Se todos os homens não no sentido de gênero, tá? Todas as pessoas fossem como o capitão Moroni, fossem como Moroni, realmente o mundo seria melhor e Satanás não teria influência sobre nós. E aí, olha só que interessante. Voltando para o discurso do presidente Howard W. Hunter. Que elogio a esse famoso e poderoso homem. Após 2 versículos, e aí no mesmo capítulo, Alma 48, então seria no versículo 19. Após 2 versículos, há uma declaração a respeito de Elamã e seus irmãos, que desempenharam um papel menos evidente do que Moroni. Alma 48:19. Ora, eis que Elamã e seus irmãos não prestavam menos serviços ao povo do que Moroni. E aí o Elder Bednar cita as palavras do presidente Hunter, que diz: em outras palavras, embora Elamã não estivesse em posição tão evidente, nem de tanto destaque quanto Moroni, serviu igualmente, ou seja, foi tão útil e ajudou tanto quanto Moroni. Se vocês acham que boa parte do que tem feito este ano, ou vão fazer nos próximos anos, não os tornará famosos, anime-se. A maioria das melhores pessoas que já viveram também não foi muito famosa. Sirvam e se desenvolvam fiel e silenciosamente. Eu queria dar ênfase mais uma vez nesse trecho aqui da mensagem que o Elder Bednar usa, mas que são palavras do presidente Hunter, tá? Aspas. Se vocês acham que boa parte do que tem feito este ano ou vão fazer nos próximos anos não os tornará famosos, animem-se. A maioria das melhores pessoas que já viveram também não foi muito famosa. Sirvam e desenvolvam fiel e silenciosamente. Eu quero chamar a atenção para esse trecho, gente, porque assim, essa declaração foi dada em 1990, um tempo muito distante em que jamais imaginaríamos que haveria internet rápida nos telefones, smartphone,
muito menos redes sociais, influenciadores digitais e todas essas características que nós encontramos nos nossos dias, tá? Estamos falando aqui de quase, na verdade, mais de 30 anos atrás. Então, em um mundo que nós estamos hoje, em que muito se busca a fama, né? A fama que eu digo assim, tem muitas pessoas que acabam ganhando fama através da internet hoje em dia, por conta das coisas que fazem, por conta das coisas que ensinam na internet, por conta dos lugares em que andam, alguns positivamente, outros negativamente, enfim. Mas há uma busca por um reconhecimento maior nos nossos dias, né? Isso é indiscutível, tá? E essa frase aqui do presidente Hunter, ela vai de encontro à nossa realidade, porém, ao mesmo tempo faz com que eu e você, nós saibamos que, independente se eu não sou o bispo da minha ala, independente se na minha estaca eu não sou membro do Sumo Conselho, independente que você, irmã, não seja presidente da primária, da ala da sua estaca, enfim, a líder de acampamento, não tem uma designação em que tem um certo reconhecimento de outras pessoas maior do que aqueles que não têm. Independente disso, cada um de nós desempenha um papel fundamental no plano de salvação, na coligação de Israel, no fortalecimento uns dos outros, no trabalho do Templo de História da Família. Tá? Eu não preciso ser o diretor de História da Família da estaca ou da área para ajudar no trabalho de coligação. Eu não preciso ser a presidente das moças, eu não preciso ser o presidente da estaca para isso, ou o bispo da ala, ou com o primeiro conselheiro do bispo. Não. Cada um de nós, independente das circunstâncias, sendo um ministrador ou uma ministradora, tem a mesma utilidade, tem a mesma importância, tá aí uma palavra melhor, tem a mesma importância nesse trabalho maravilhoso que nós estamos engajados, tá bom? Então, eu e você não temos que de forma alguma nos sentirmos menores, ou de menos importância, ou com menos destaque ao servir na nossa ala, rama ou estaca. Independente se você é de uma ala fortíssima em alguma parte do mundo, ou se você está num pequeno ramo, em um local bem distante das próximas unidades da igreja, ou se você está iniciando um grupo de membros da igreja naquela cidade em que a igreja não foi estabelecida ainda. Depende da circunstância. Eu e você, assim como Elamã, não prestamos menos serviço, não somos menos importantes. Nós contribuímos com a mesma importância e a nossa fé e desejo de servir tem o mesmo nível de relevância no reino de Deus. Só essa primeira parte aqui da mensagem já é um dos grandes motivos pela qual esse discurso tocou muito meu coração. Mas então, depois dessa primeira parte em que o Elder Bednar usa palavras do presidente Reuben Clark, que usa as palavras do presidente Hunter, que usa aquelas escrituras, o Elder Bednar, então, ele vai dar uma lista de pessoas, uma lista de situações em que ele acredita que a frase "no caminho de seu dever", que é a escritura tema do discurso dele, ela se encaixa para muitas pessoas. E é uma lista assim maravilhosa. Eu lhe convido a assistir e reler esse discurso muitas vezes, porque você vai se encontrar nesse trecho aqui. Em algum desses parágrafos, em algum dessas partes do discurso dele, você vai se encontrar e vai ter um coração de gratidão. E eu faço um outro convite aqui. Se você voltar lá no site da igreja para assistir ou para ouvir só o discurso do Elder Bednar, você vai ver que o irmão que está fazendo a interpretação para o português, ele é tocado pela mensagem e ele se emociona durante alguns momentos. Você vai perceber como a voz dele embarga no momento que ele está fazendo a interpretação do discurso, mas é a forma como o Elder Bednar ele ensina esse princípio que toca realmente nossos corações. E eu também me emocionei bastante quando estava revisitando essa mensagem, tá certo? Então eu vou fazer aqui um apanhado assim mais breve de cada um desses trechos aqui em que o Elder Bednar cita que essas pessoas, elas estão sim desempenhando, estão caminhando no caminho de seu dever, ou seja, estão cumprindo o seu propósito aqui na Terra, que é maravilhoso. Então eu te convido a prestar atenção aqui nessas partes,
mas também, mais uma vez, você possa revisitar, estudar, assistir por conta própria, para sentir o amor do Senhor através desse trecho aqui da mensagem, que é maravilhoso. Então vamos lá, olha só que coisa maravilhosa, gente. Acredito que a frase "no caminho de seu dever" descreve irmãos e irmãs perspicazes que procuram pessoas que estejam sozinhas em reuniões da igreja e em diversas outras situações e se sentam ao lado dela. Com certeza, eu e você já estamos nos identificando com essa parte. É só o comecinho, tá? A frase "no caminho do seu dever" descreve cônjuges, filhos que apoiam um companheiro, um pai, a mãe ou o filho que serve a um chamado de liderança na igreja restaurada do Senhor. O apoio, né? Às vezes o bispo está ali na frente da congregação e você puxa o bispo, né? Que homem bom, ele tem os desafios dele, mas e a esposa? E os filhos, que às vezes são privados da companhia dos líderes para poder estar apoiando o seu pai ou a sua mãe que serve lá nos chamados e ter a certeza que ele esteja tranquilo, que ela esteja tranquila para servir os irmãos. Essas pessoas também estão no caminho do seu dever. A frase "no caminho do seu dever" descreve as pessoas que, após terem se afastado de Deus, estão voltando humildemente para Ele de novo, arrependendo-se de seus pecados e buscando o poder de purificação e cura da expiação do Salvador. Olha só. Quantos de nós, nesse momento, está nessa situação? Por alguma razão se afastou da igreja, e aí nós jamais vamos entrar nos méritos dessas questões, mas a alegria de estar regressando. Para alguns, mais fácil, para outros, bem mais difícil. Mas essas pessoas regressando, depois de estarem afastados, também estão cumprindo o caminho do seu dever. A frase "no caminho do seu dever" descreve os inspirados tradutores e intérpretes no mundo todo, que servem ao Senhor ajudando os amigos e membros a ouvir a plenitude do Evangelho. A gente vê com a maior frequência agora os apóstolos e líderes gerais da igreja viajando ao redor do mundo para visitar os irmãos, para estarem mais perto dos membros da igreja. E nesses momentos os tradutores e tradutoras estão lá para ter certeza de que aqueles irmãos podem entender em sua própria língua o que é que o Senhor está transmitindo através dos nossos representantes aqui. A frase "no caminho de seu dever" descreve maridos e esposas fiéis que honram a responsabilidade do convênio de multiplicar e encher a terra e que são abençoados com força e disposição para lidar com os seus filhos. E aí nós vamos lidar com seus filhos, podem ter as mais variadas conotações embutidas nisso, né? As crianças que às vezes têm algum desafio de saúde emocional, os pais em si que têm esse desafio de... Algumas crianças são mais energéticas, né? São mais danadinhas, mas os pais e as mães que se esforçam para cuidar e para criar os seus filhos no caminho do Senhor. Essa aqui é bem delicada, tá, gente? Muitos casais também confiam em Deus quando os desejos justos de seu coração não se realizam, como ou quando haviam esperado ou sonhado. Eles esperam no Senhor e não exigem que Ele atenda suas expectativas mortais de acordo com seu próprio prazo. É um assunto delicado porque eu sei que alguns dos nossos irmãos, alguns casais aqui na igreja, têm tido dificuldade com a fertilidade, né? Alguns não conseguem ter filhos biologicamente e isso causa dor realmente, né? Causa aquela frustração. Então essas pessoas, esses casais que continuam esperando no Senhor, eles realmente têm cumprido, têm caminhado, têm ido no caminho do seu dever, têm cumprido o seu propósito também aqui na Terra. A frase "no caminho do seu dever" descreve filhos dedicados que cuidam de seus pais idosos. A mãe que não dorme ao consolar um filho, que está com medo, estando a postos como uma leoa no portão de seu lar. Os membros da igreja que chegam cedo e ficam até tarde para arrumar as cadeiras e guardar logo depois. As pessoas inspiradas que convidam familiares e amigos a vir e ver, e vir e ajudar, e vir e permanecer. Olha só. Só nesse parágrafo aqui já inclui uma quantidade assim, infinita de pessoas que estão no caminho de seu dever, ou seja, cumprindo o seu propósito aqui na Terra. Então, meus amigos, eu imagino que esse vídeo tenha ficado um pouquinho mais longo do que os demais. E aí, como eu já disse lá no comecinho, né, tá no meu top 3, é um dos discursos que eu mais aprendi, mais me tocou nessa nossa última conferência geral. E esse discurso do Elder Bednar, no caminho de seu dever, falou sobre mim, falou sobre você, falou sobre qualquer membro desta igreja, em qualquer lugar que esteja nesse momento, e que independente de ter um chamado ou não na igreja,
independente de ter décadas como membro da igreja ou ter sido batizado na semana passada, independente de estar na igreja e nunca ter faltado uma reunião da igreja, ou se você está naquele perfil em que se afastou por alguma razão e está voltando, está sozinho na igreja, não conseguiu casar, passou por um divórcio, enfim. Esse discurso, ele é uma mensagem do Pai Celestial diretamente para mim e para você. Independente de quem você seja, de onde você viva, da quantidade de conhecimento que você tem, o Senhor sabe das nossas contribuições. Nós não precisamos de um chamado de destaque para ajudar no trabalho de coligação de Israel. Nós precisamos ser um grande líder para fazer parte desse batalhão que prega o Evangelho, que proclama o Evangelho em ambos os lados do véu, que faz o trabalho de história da família, que vai ao templo, que mantém uma recomendação do templo válida, independente se você mora numa cidade que tem um templo, ou independente se você tem que viajar horas e dias até chegar no templo mais próximo. Nós estamos no caminho de nosso dever, estamos cumprindo o nosso propósito aqui nessa terra. Vamos continuar, gente, vamos continuar. Não estamos aqui por causa de chamada, estamos aqui porque a expiação de Cristo está fazendo efeito na nossa vida. Nós estamos aqui porque nós almejamos e nos esforçamos para um dia merecer voltar a viver com o nosso Pai Celestial, com nossos familiares. Mesmo em meio a tantas dificuldades e provações, vamos continuar cumprindo o caminho do nosso dever, cumprindo o propósito, né? Continuar no caminho do nosso dever e cumprindo o propósito para o qual fomos enviados a essa terra, tá bom? Eu admiro muito tudo que vocês fazem, admiro o serviço que vocês fazem. Os membros da igreja são maravilhosos, temos desafios, temos provações, como qualquer outra pessoa, mas temos a certeza de que um dia podemos voltar a viver com Deus, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do estudo dessa semana. Volta lá, vai no site da igreja, escuta, sabe? Se estiver indo para o trabalho, estiver em algum lugar, momentos em livre, escuta esse discurso novamente, assiste, lê ele de novo, e no trecho em que ele começa a falar sobre os perfis de membros da igreja que estão no caminho do seu dever, eu tenho certeza que você vai se encontrar em alguma daquelas descrições, porque isso aconteceu comigo no dia da conferência e aconteceu muitas vezes enquanto eu estava estudando aqui novamente. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Deixa aí o seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Qual foi a parte que você mais gostou dessa mensagem? Te convido para estar aqui na próxima semana para o nosso estudo semanal dos discursos da Conferência Geral, tá bom? Segue a gente aqui no Estandarte da Liberdade e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!